Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta no nosso curso de Métodos Quantitativos 1, que a gente chama de Quant 1. A gente vai estar na nossa sessão de vídeos sobre a revisão de estatística básica. Na aula passada a gente viu estatística descritiva, quando a gente tem um conjunto de dados e a gente quer resumir as informações desse conjunto de dados. Nessa aqui a gente vai entrar dentro de inferência estatística, falando sobre estimação pontual. A referência para essa aula, o material de referência, são esses capítulos 5 e 6 do Devore, que vocês vão ver lá. O Devore é um livro mais voltado para engenharia e ciências, é, mas eu acho que ele tem a melhor exposição sobre propriedades de estimadores, algumas coisas que a gente vai ver na aula de hoje. Então, eu até busquei alguns outros, os outros livros que, com aplicação mais para administração, para ciências sociais, economia, mas eu acho que realmente a exposição do Devore é a mais completa. Mas lembrando que é uma revisão, certo? Então aqui eu vou trazer elementos do que a gente vai precisar mais na frente do curso, quando a gente entrar na parte de regressão, quando a gente voltar para o UDRI. Então, né? Estão lembrados? Raquel Sampaio, sou do programa de pós-graduação em administração da UFRN. Quais são os objetivos? Eu já falei, a gente vai revisar a estimação pontual, só lembrando que eu já adiantei na aula de estatística descritiva, as áreas da estatística, e aí a gente viu estatística descritiva, que era a área 1, e agora a gente vai entrar dentro da inferência estatística. Então, a gente vai pegar informações sobre tem uma população, que é nossa população-alvo, sobre a qual a gente quer tirar alguma conclusão. A gente tira uma amostra, então um subgrupo dessa população, e aí a gente quer falar algo sobre algum parâmetro, alguma característica da população, por exemplo, uma média. Qual é a altura média da população aqui em Natal? Então, na população, aí a gente vai pegar as informações de altura das pessoas da nossa amostra, e aí o que é que a gente pode fazer? Vamos pegar essas informações da amostra e vamos dar um chute para qual é a altura média da população? É isso que a gente vai fazer em estimação pontual. Um único chute. Esse chute vai ser uma estatística. Vocês estão lembrados que estatística é qualquer conta que a gente faz partindo desses dados da amostra? Então, esses chutes vão ser estatísticas, porque a gente vai usar os nossos dados da amostra para é, dar ter uma ideia de qual é esse valor na população como um todo, certo? Então, vamos ficar por aqui nessa aula. Nas próximas aulas, a gente volta indo além do chute, que é intervalo de confiança e testes de hipóteses. Só que nessa aula a gente vai ficar só com chute. A gente vai dizer assim, tá, tudo bem, vamos supor que eu tenho vários chutes. Quais são as características? Eu tenho várias opções de estatísticas para tentar aproximar isso que eu quero dizer com chute, para tentar aproximar esse parâmetro. Quais são, se eu tiver mais de uma opção, quais são as características boas que façam com que eu escolha entre esses diversos chutes que a gente vai ter? Então, na aula que vem a gente volta com as outras metodologias, vamos seguir aqui com essa questão dos chutes. Como eu estava dizendo, nossos chutes vão ser estatísticas. As estatísticas, elas são medidas numéricas, são números que a gente vai calcular com base nos dados da amostra. E aí, só para a gente ilustrar um pouquinho sobre a variabilidade das estatísticas, quando as amostras diferentes são sorteadas, porque vamos voltar lá no nosso desenho da população. A gente tem a população aqui, e que a gente vai ter, a gente quer saber esse MI, a média, a altura média da população de Natal. Aí eu sorteio essa, ou posso sortear essa, ou posso sortear essa. Cada uma dessas vai me dar um conjunto de dados. Esse aqui eu vou chamar de x1 linha, x2 linha, n linha. E essa terceira, x1 duas linhas, x2 duas linhas, até um xn duas linhas. Então vocês conseguem ver visualmente que a gente vai sortear pessoas diferentes, as alturas que vão sair vão ser diferentes, e amostra para amostra. Então vamos começar pensando sobre isso, que vai existir variabilidade, certo? Porque aí, quando eu calcular uma estatística baseada no que for ser sorteado, eu já vou pensar assim, opa, mas essa estatística vai variar. Se ela vai variar, ela vai ter distribuição. Quais são as qualidades que eu quero
que ela tenha as qualidades dessa distribuição que vão me dar um bom chute, vão me dar um bom estimador pontual. Então, com esse exemplo que a gente vai ver agora, a gente vai destacar essa questão da variabilidade e a gente vai também ver, destacar a importância da amostragem aleatória. Esse exemplo eu tirei lá do livro do Levine, que, curiosamente, apesar de eu falar que eu acho que Devore melhor, ele é um livro para administração e ciências sociais. Levine, para quem não tiver anotado. Deixa eu anotar que eu acho que eu não me lembro se eu apresentei no primeiro dia. Esse exemplo vem do livro do Levine e outros, mas não é só o Levine. Então, nesse exemplo, é um exemplo bem assim, mais didático. Vocês vejam que na prática a gente ele não tem tanta aplicação prática, mas ele vai ajudar a gente a ilustrar o que acontece em termos de variabilidade. Por quê? Porque a população vai ser pequena, a amostra vai ser pequena e a gente vai conseguir controlar tudo que pode acontecer. Mesmo nesse caso em que a amostra é pequena e a população é pequena, a gente consegue ver a variabilidade. Então, nesse exemplo, ó, falei população pequena. Então, vamos supor que eu tenho 4 alunos no meu curso, só 4. O tamanho da minha população, n é igual a 4. A variável aleatória que eu estou interessada é a idade desses alunos. E vamos supor que eu sei a idade da população toda, certo? Então, tem um aluno com 18, um com 20, um com 22 e um com 24. Aí, a minha amostra vai ser pequena também. A população é pequena, a amostra vai ser menor ainda. Vou selecionar 2. 2 alunos, e para destacar o fato da amostragem aleatória ser importante, vamos sortear com reposição. Igual a gente está fazendo para a correção dos exercícios, que vocês alunos estavam achando injusto. Com reposição, a gente vai fazer o quê? Lá na nossa correção, que o mesmo aluno pode ser sorteado para corrigir lá na frente outro exercício. Então, foi lá, sorteou, corrigiu, foi lá, fez, resolveu o exercício 1. Aí lá, quando eu estiver sorteando o terceiro, pode sair ele de novo, ou mesmo o segundo. Então, esse vai ser o nosso experimento aleatório. Já tem população, já tem amostra, já tem o tipo de amostragem. Aí, vamos primeiro, porque eu disse que era interessante a gente ter pequenininho, porque a gente vai imaginar tudo que é possível. Então, vamos imaginar todas as amostras possíveis de tamanho 2. E, novamente, a gente está sorteando com reposição. Quer dizer que a idade da primeira observação, do x1, aí é que eu não vou mais usar o linha, porque o x ainda não foi sorteado. A idade do x1, ela pode ser 18, 20, 22 ou 24. O x2, que é a idade da segunda pessoa, também pode ser 18, 20, 22 ou 24. Vejam que eu posso tirar a mesma pessoa 2 vezes. 18, 18 é uma possibilidade. Por quê? Por causa da correposição, certo? Aí, quando a gente faz isso, botamos aqui nessa matriz todas as possibilidades. Certo? No cruzamento delas, nas células, aqui nessas células, eu tenho as amostras possíveis. A primeira pessoa pode estar com 20 e a segunda com 24, está aqui. Então, quantas possibilidades a gente tem no total? 4 vezes 4, 16 amostras possíveis, com reposição. Se a gente tivesse feito sem reposição, ia dar menos, né? Porque a gente não ia poder ter nenhum desses aqui da diagonal principal. Mas ia mudar mais isso. E aí, qual é a estatística que eu vou calcular aqui? Uma estatística bem simples. Vou definir x barra 2 como sendo a média da idade dos dois. Então, se eu tirar a média 18 com 18 dá 18, 18 com 20 dá 19, 18 com 22 vai dar 30, 40 dividido por 2, 20, 21. Se eu tirar meu vídeo, que vocês vão ver todos os resultados possíveis da média. Então, nesse aqui a gente listou todas as amostras e nesse eu estou calculando todos os valores possíveis para a estatística média com 2 alunos. Então, eu tirei a média, ó, esse 18 veio parar aqui, esse 19 veio parar aqui. E aí completou todo o quadradinho com as possibilidades. Vou grifar aqui as possibilidades. Certo? Por que é interessante? Porque agora a gente está vendo como a média, que é a minha estatística, a média da amostra, como é que ela pode variar? Ela não pode variar? Ela não pode ser 18, 19, 20, 21, 22, 23 ou 24? E vai ter a mesma probabilidade para cada um desses valores? Vamos ver, ó, não, porque 18 só pode sair uma vez. 19 já vai poder sair de 2 possibilidades, 23. Como a gente pode ver aqui,
o 21 vai ser o mais provável. Veja que aqui a gente estava sorteando ao acaso, então cada um desses tem a mesma chance de sair. Cada um desses aqui. Consequentemente, cada um desse quadradinho tem a mesma chance de sair. Aí agora a gente vai fazer a distribuição de probabilidade do x/2. Então, eu fiz uma estatística e eu vou fazer agora o gráfico. O que é que pode ser? Qual é a chance relativa dos valores possíveis? Os valores possíveis a gente já listou, vai de 18 até 24, mas não vão ter mais a mesma probabilidade do que sortear uma idade. Aí, isso aqui eu já... Só um pouquinho de notação, né? A gente já falou sobre isso, mas as estatísticas a gente vai calcular a partir de dados de uma amostra. Como a gente não sorteou ainda, a gente bota esses valores em maiúsculos, x1, x2, xn. Vai ser a idade da primeira pessoa sorteada. Não sei qual é ainda naquela tabelinha, pode ser 18, 18, 20, 22 ou 24. Aí qualquer estatística baseada numa amostra também é uma variável aleatória, porque eu ainda não sei qual vai ser o valor dela. E aí a gente fez para média amostral, e aí, se é aleatório, vai ter uma distribuição de probabilidade. Certo? Então, a gente vai depender, essa distribuição de probabilidade, a gente vai ver qual é ela, por causa do x/2, mas lembra que quando eu fiz aquele primeiro gráficozinho, eu disse assim, se a amostragem fosse sem reposição, os valores da diagonal principal não iam ser possíveis. Então, só o valor possível do x/2... x/2, ó, com reposição, a gente viu, não foi já qual foi? É aquela tabela que a gente construiu. Pode ser 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Se eu fizer sem reposição, eu não vou, claramente, eu não vou poder ter nem esse, nem esse. Certo? Então muda. A distribuição de probabilidade muda de acordo com o método de amostragem. Em vermelho é o sem reposição. E outras coisas mudam também, né? Assim, o próprio formato da distribuição que a gente ainda vai fazer, vocês fizerem, vocês veem que mudam. O método que a gente mais usa é o método amostragem aleatória, em que a gente faz um sorteio, certo? Se a gente faz o sorteio com reposição, a gente vai ter que cada x desse é independente do outro. E cada x tem a mesma probabilidade de sair. Igual quando a gente fez o x1 e o x2, podia ser 18, 20, 22 e 24, todos com probabilidade de 0,25, para a primeira pessoa e para a segunda, porque a gente fez com reposição. Se a gente tivesse feito sem reposição, a primeira pessoa ia ter esses 4 valores, mas a segunda pessoa ia depender do que tinha saído para a primeira. Por quê? Porque o que saiu na primeira já não ia ser possível e todos os outros iam ter 1/3 de probabilidade. Então, sem reposição, só dá certo se a população for muito grande, for infinita. Que aí o que saiu antes não vai praticamente ter efeito na distribuição do próximo. Ou como infinito, às vezes infinito existe, né? Por exemplo, quando a população é abstrata, todos os parafusos que podem ser construídos numa fábrica, não é uma população que já existe, ela é potencialmente infinita. Para as populações que já existem, por exemplo, se eu quiser saber a altura de uma pessoa de Natal, eu posso sortear sem reposição, desde que a população seja muito maior do que a amostra. Seja, aqui ficou ruim, né, esse parênteses. Amostra, no máximo, 5% da população, certo? Então, essas são as formas que a gente tem para fazer na prática, com sorteio, tudo aqui é com sorteio. Sorteio, com reposição, que foi o exemplo que eu dei, ou sem reposição, a população é muito grande. Vai garantir I e D, que é a sigla que a gente chama, que um é independente do outro e que eles têm a mesma distribuição cada um, cada X da amostra. Aí, nessa revisão, o que é que a gente vai ver, né? O que é um estimador pontual, que eu já disse para vocês, é um chute, que a gente vai dar para alguma característica. Suas estimativas, o estimador é antes de eu sortear. Por exemplo, o x/2, a gente estava pegando aqui, o x/2, vai ser o x1 mais x2 sobre 2. Eu não sorteei ainda a minha amostra, mas eu sei que quando eu sortear, eu vou tirar a média dos dois valores que a gente pegar. Então, isso é uma estatística, é um estimador. Aí vamos supor que eu sorteei e saiu 20
e 24. Então, essa foi a amostra que eu sorteei. Aí, a estimativa, a gente bota até letrinha minúscula, vai ser 20 mais 24 sobre 2, e vai ser 22. Então, essa é uma estimativa, é depois que a gente aplicou a fórmula do estimador com os dados amostrais. Aí, como o estimador a gente não selecionou ainda, ele vai ter distribuição. E aí a gente vai ver quais são as propriedades que a gente gostaria de desejar na distribuição daquele estimador. E aí, como obter um estimador, a gente nem vai passar muito sobre isso. Eu vou falar só, existem 2 métodos clássicos, mas como a gente não precisa, mais na frente no curso, eu não vou apresentar para vocês. Também que antigamente eu apresentava, os alunos tinham muita dificuldade, aí eu achava que não estava valendo a pena, sabe, em termos da vantagem do aprendizado para a dificuldade dos alunos. Então agora a gente só vai citar os tipos de estimador. E aí, a gente quer um parâmetro, eu tinha dado para vocês um exemplo de um parâmetro que era a média, o MI. Então, pode ser o MI, pode ser uma proporção, pode ser um desvio padrão de uma população, mas é tudo da população. O termo geral que a gente usa é θ, certo? É um parâmetro θ da distribuição de uma população, mas de uma característica da população, de uma coisa precisa. Por exemplo, a altura. Se eu quiser trabalhar com idade, é outro parâmetro, né? Vai ser, por exemplo, a média da idade, ou a proporção de canhotos, a proporção de mulheres. Então, são características diferentes, mesmo que eu esteja tudo sempre com a mesma população da cidade de Natal, certo? Então, aí a gente vai dizer assim, o problema que a gente tem em estatística é botar chapéu em cima dos parâmetros. Então, a gente quer achar um estimador pontual, um chapéu, que me dê um chute para quem é esse parâmetro da população toda. E a estimativa pontual é depois que eu pego minha estatística, eu pego minha amostra, observo a amostra, faço a conta, o valorzinho que deu na conta. Certo? Que é importante a gente saber que o estimador é a fórmula. E vai ter variabilidade, porque vai depender de qual amostra a gente vai sortear que vai sair. Aí, a gente vai escolher. Então, ó, um exemplo. Vamos supor que a gente gostaria de saber a média, a nota média, de todos os alunos que participariam de um programa de reforço escolar, certo? Todos os alunos que vão participar no futuro. Qual é o estimador que a gente vai ter para essa nota média, com esse reforço? Ou, mais precisamente, né, o ganho de nota depois de participar desse retorno. Aí, na prática, a gente não vai investigar todos os possíveis alunos, a gente vai pegar uma amostra deles. E aí a gente vai escolher um bom estimador, um estimador que tem boas propriedades, para a gente sair em campo e selecionar a amostra. Então, a gente vai ter uma boa forma. Uma vez que a gente escolhe esse estimador, a gente vai lá em campo, pega a amostra e a gente calcula, a gente tem uma estimativa da média dos alunos com o programa de reforço, para a gente decidir, será que vale a pena? Só que a gente sempre vai ter que ter em mente. E a gente pode ser que tenha dado azar. Quando a gente sorteou, pode ter saído só, por exemplo, os piores alunos, os que se beneficiaram menos do programa de reforço. Então, mais na frente a gente vai ver, será que a gente teve essa amostra, está me dizendo esse programa realmente é bom? Eu posso dizer, tenho evidências fortes de que o ganho do reforço escolar foi mais de um ponto, de 0 a 10. Então, isso vai ser mais na frente, em testes de hipótese, só que antes a gente tem que ter o estimador. Aí, vamos supor que a gente quer o caso, né? A gente vai para a gente tratar das propriedades, se a gente tiver uma possibilidade só, se eu quisesse saber o ganho de média, eu já mostrei para vocês a média amostral. Será que a gente vai usar a média amostral? Mas será que a gente tem outras opções? Então, nesse exemplo, a gente vai ver assim, imagine que a gente tem vários estimadores diferentes, com o mesmo parâmetro. Como é que a gente vai escolher o melhor? Então, é isso que a propriedade desejável vai ligar para a gente e dizer assim, olha, a gente vai escolher esse, porque ele é melhor do que aquele nesse sentido. Então, só para ilustrar, vamos supor, peguei aqui aqueles dados da base Weight 1 do Udrich, e aí a gente está analisando o salário, que a gente já trabalhou bastante com essa base na aula de estatística descritiva. E aí a gente tinha salário de um conjunto de pessoas, e vamos supor que eu quero saber qual é o salário médio dessa população. O parâmetro que eu quero saber, meu θ que eu estou preocupada é MI, salário médio. Quem tem aí? Anotem aí as opções de chute. A média da amostra é o feijão com arroz, certo? O default, a gente já trabalhou com ela. Mas pensem aí, anotem aí no papelzinho. Que outras possibilidades vocês sugerem para tentar achar o salário médio? Beber uma água enquanto isso.
Aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei o exemplo do Devore, que é um exemplo que dá alguma coisa de resistência, é um número que a gente não tem muita familiaridade, e substituir para esse exemplo com os dados de salário, que é algo que a gente está mais acostumado a trabalhar. E aí, aqui estão os exemplos com a amostra, nem é a amostra completa, eu peguei só alguns valores. E aí, temos algumas opções, que eu quero ver se bateu, né? A primeira eu já tinha falado para vocês, é a média da amostra. Vamos pegar todos esses valores de salário que a gente tem na nossa amostra e tirar a média. Outra opção, que a gente já falou lá na aula, na revisão de estatística descritiva, é a gente pegar a mediana. Pode ser interessante a mediana, porque salário tem uma distribuição que tem uma simetria positiva, uma simetria à direita alta. E aí, assim, poucos valores de salário alto podem contaminar, vão puxar a média para cima, certo? A outra opção, então, é uma opção que seria extrema. Vamos pegar a média dos extremos. O menor valor, o maior valor e tirar a média dos dois. E a uma outra opção é, vamos jogar fora, já que, pegando esse gancho aqui da distribuição ser assimétrica, vamos jogar fora as pontas, 10% maiores, 10% menores, e tirar a média do que sobrou. Então, é a média parada de 10%. E aí, né, já que a gente está falando de média parada, poderia ser a média parada de 5%, de 1%. O que é que faz a gente escolher 10, né? Que é só para ilustrar, certo? Então, se a gente tivesse esses quatro valores em potencial, o que é que vocês acham? Como é que a gente escolheria qual é o melhor? Certo? Então, é sobre isso essa aula. Se a gente tiver mais de uma opção, qual é a melhor, e principalmente porque quando a gente chega lá em regressão múltipla, a gente vai ter mais de uma possibilidade e a gente vai ter uma possibilidade clássica, que é mínimos quadrados, não sei se vocês já ouviram falar, e a gente vai dizer mínimos quadrados é bom por isso. Ele é o BLUE, Best Linear Bias Estimator. O que a gente vai querer ver é o que são, o que faz com que mínimos quadrados seja bom. Aí, voltando no nosso exemplo, o que é que eu fiz? Eu calculei os valores para a gente ver que na prática tem uma variaçãozinha, né? Se eu pegar a média, dá 5,89. Se eu pegar a mediana, 4,65, que não é de surpreender um ser bem menor do que o outro, porque lembram da simetria positiva, a gente já discutiu isso na aula de estatística descritiva. Se eu pegar a média dos extremos está bem grande, 12, 12,2, está 3 vezes, quase mais de 2, né? Quase 3 da mediana. É surpreendente? O que será que está puxando para cima? É o máximo, né? Que é assimétrica. E se a gente quiser pegar a média aparada de 10%, é o mesmo comando min, só que eu vou dar o trim. O trim eu aparo. Vou cortar 10%. Trim 0,10. Se eu quisesse tirar 0,5, se eu quisesse tirar 5%, o trim 0,05. Aí cortava só as pontinhas. Aí a gente vê, olha só, ficou entre a média e a mediana, porque eu tirei principalmente os de cima que vão fazer mais diferença, certo? Aí, bom, agora que a gente já está motivado, né, vamos pensar assim, tem alguma razão para eu preferir algum desses quatro? O que seria? Qual o melhor estimador? Aí, no melhor cenário, vamos pensar no ideal, né? Qual seria o melhor cenário possível? Se para qualquer amostra, tudo que eu for selecionar, o estimador, o teta-chapéu, lembra que quando é chapéuzinho, o estimador desce e batesse direto no parâmetro. Olha que cenário bom, que sonho, né? Esse vamos dizer assim, o primeiro melhor, a melhor coisa que poderia acontecer com a gente. Não, na prática não vai valer, certo? Para nenhum daqueles estimadores. Na prática a gente vai ter um erro. Então, na prática, o nosso estimador vai dar o parâmetro mais um erro. Pode ser para cima ou para baixo esse erro. Pode subestimar ou superestimar. Um bom estimador, uma primeira propriedade boa de estimador é que esse erro, ele não tem uma tendência clara, nem para cima nem para baixo. É que esse erro seja centrado. Então, ele erra para os dois lados com a mesma frequência. Algumas vezes vai subestimar, outras vezes ele vai superestimar, de acordo com a amostra que for sorteada. Então, alguns superestimam, outros subestimam. Então, que ele seja centrado no parâmetro. E eu não quero só que esse erro ele seja para os dois lados, mas eu quero que ele seja pequeno, assim, né? Se o parâmetro está aqui, eu quero que ele esteja aqui, não que ele fique. Porque deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina que o parâmetro está aqui, meu θ.
Vou botar em azul. Não gosto muito de vermelho. Imaginei que meu teta tá aqui. Aí vou fazer um centrado para vocês, ó. Vocês estão vendo que está mais ou menos para os dois lados, né? Essa distribuição. Só que os erros estão grandes. O ideal, né? A gente gostaria seria o quê? Errasse balanceado para os dois lados e errasse pouquinho. Que esses erros desviassem bem pouquinho. Então, essas são duas características que a gente vai querer. Erros balanceados para mais e para menos. E erros pequenos, assim, que o desvio não seja tão grande na média. Então, a gente vai ter três propriedades que vão sair desse nosso pensamento. Primeiro, não tendencioso ou não viesado, que é a ideia de ser centrado. Segundo, que o erro seja que ele varie menos. Então, tem variância mínima, menor variância. O que vai preferir é aquele que fica bem pertinho do θ em relação àquele que se afasta do θ. E aí, por último, vai ver uma que a gente não falou ainda, que é a consistente. Consistência, assim, é o pré-requisito. O que consistente vai dizer é, se a amostra for muito grande, se eu pegar a população toda, o estimador, ele vai para o verdadeiro parâmetro. É assim, é o mínimo, ele não erra se eu pegar muita observação, né? O estatístico não é doido por amostra grande. Então, se eu puder fazer a minha amostra o maior necessário, será que tem um número que faz com que eu chegue suficientemente perto do parâmetro? Certo? Então, são essas três propriedades que a gente vai discutir na aula de hoje e que a gente vai usar lá na frente, quando a gente voltar para o nosso curso, que é relacionar valores de várias variáveis, né? Quando a gente voltar para a regressão. Aí vamos agora definir o que é um estimador centrado. É um não tendencioso ou não viesado. Todos esses termos são bastante usados. Ele é tal que, vocês lembram que era balanceado para os dois lados? Então, essa uma notação que diz média para a gente. Média, se eu puder fazer infinitas vezes, é o operador valor esperado. Então, tal que na média, ele esteja centrado, a média deles do estimador seja θ para todo θ possível. Então, isso aqui é, na média, se eu puder sortear, repetir o experimento infinitas vezes. Porque isso daí a gente não viu ainda, essa revisão eu não coloquei na revisão de estatística. O experimento infinitas vezes. Então, imagina que eu repeti meu experimento, que seja sortear amostras infinitas vezes e tire a média desses resultados. Certo? Isso que está fazendo. E aí ele bata no parâmetro. Mas veja que a gente está na situação em que a gente repete infinitas vezes. Certo? Aí a gente tem, ele é não viesado se ele não tiver viés. Então, o viés a gente vai definir, quem é que sabe, quem é que tem uma sugestão. O viés a gente vai definir viés como sendo o erro, certo? A média, o erro da média. A média menos o próprio parâmetro. Idealmente, a gente quer que não exista esse erro, nem para cima, nem para baixo. Se esse viés for positivo, quer dizer que o estimador ele é maior do que o parâmetro. Deixa eu melhorar esse zero aqui. A média do estimador é maior do que o parâmetro, então ela está superestimando. Esse estimador superestima. Sempre tem uma tendência, é igual aqueles quando a gente vai no alvo, vai atirar no alvo. Então imagine que você sempre mira no centro, mas você sempre está acertando por aqui, ó. Então você está tendo um viés, aqui é no caso do 2D, né? Mas um viés para cima. Quando eu faço o gráfico, ele faz. Vou tentar. Quando eu faço o gráfico, ele distorce, ele dá o oposto. Mas vocês estão vendo aqui, se eu tirasse a média de muitas vezes que eu jogasse o dardo, tem uma distância dessa média para o verdadeiro. Então eu estou sempre viesando naquela direção. Nesse caso, se fosse no 2D, imagine que é até difícil a gente imaginar um dardo que vai no 2D, mas imagine que a gente pega o mouse e eu sempre tento clicar o mouse aqui em cima. Aí eu boto o mouse em cima, mas o mouse sempre vai dar para cá, ó. Sempre para a direita.
Então eu sei que eu tô, o meu clique do mouse, ele tá desviado para cima. Analogamente, se for menor do que zero, viés, se for menor do que zero, está subestimando, está tendo aí para baixo, certo? Então, o viés mede a diferença entre a média do estimador, porque lembra, o estimador é uma fórmula. Então, quando eu for aplicar essa fórmula, eu tenho que pensar se eu aplicar essa fórmula infinitas vezes e tirar a média delas. É isso que essa média faz. E o valor real do parâmetro. Aí, ou seja, o viés mede o quanto o estimador erra na média, certo? Se o viés é positivo, superestima. Se o viés é negativo, subestima. Vamos tentar ver graficamente, certo? Então, como eu falei para vocês, naquele exemplozinho da X-barra, a gente estava tentando ver a distribuição. Vai existir variabilidade no valor do estimador de acordo com a amostra que a gente sortear. Então, se a minha população estava aqui, a minha população, aí eu tenho infinitas amostras que eu posso tirar daqui dessa população. Vamos supor, né, que a gente está sempre tirando a amostra com o mesmo tamanho, tamanho N. Aí, imagine que eu faço o histograma agora. Aplico minha fórmula e faço depois o histograma dessa fórmula, e suavizo, né? É isso que a gente tem aqui, a densidade. Aqui nesse desenho, a gente tem a densidade de um estimador de θ1 e de outro estimador de θ2. Era bom que não tivesse saído isso. Mas vamos pensar nessas duas distribuições. O parâmetro, o verdadeiro parâmetro está aqui, certo? Então, qual desses estimadores vocês acham melhor? Pensem aí um pouquinho. Por quê? Se vocês prestarem atenção, olha só. A média, vocês lembram que a média é o ponto de equilíbrio? Então, no gráfico, a gente pode ver se é o ponto em que eu vou botar embaixo do gráfico, porque o gráfico não vai cair para lado nenhum. Então, tá aqui bem onde está esse tracinho. Então, o estimador θ2, a média dele é o próprio θ. Então, o θ2, ele é não viesado. Ele é centrado no parâmetro, então é não viesado. E θ1, ele é viesado. E vejam que tudo mais foi constante nesse exemplo, né? Assim, as duas distribuições elas são iguais, a não ser pelo fato de que uma está desviada para cima. Então, nesse caso, claramente é melhor θ2 do que θ1. Por quê? Porque θ2 é não viesado e o resto é tudo igual. Isso vale tanto para se a distribuição for simétrica, que o fato dela ser simétrica ajuda a gente a ver onde é que está a média, quanto se ela for não simétrica. Então, nesse outro exemplo daqui, essas duas são a mesma distribuição, só que uma está deslocada mais para a direita da outra. As duas distribuições elas têm a simetria positiva, a simetria direita, e uma está deslocada para cima. Mas, de novo, vocês lembram que o braço longo vai puxar o braço de alavanca. Então, o ponto de equilíbrio, ele não vai estar na moda, ele vai estar um pouquinho para cima pelo fato da distribuição. Aí, de novo, né? Tá repetindo para o lado. Ele bota para o lado errado. Deixa eu indicar aqui no gráfico. Então, pelo fato desse braço longo estar para cá, a média vai sair da moda, vai ser para cima. Das duas, certo? Essa só está deslocada para lá. Aí vejam de novo nesse exemplo que o ponto de equilíbrio da densidade 2, da distribuição da distribuição de densidade do θ2, é melhor, tá em cima do θ, quando o θ1 tá para cima. Então, o estimador θ1 ele é viesado e ele subestima. θ1 é viesado. Também aqui ele superestima e superestima. Também aqui é superestimado. Superestima θ, certo? Então, nesses casos foi bem facinho, porque as distribuições são iguais, só que uma está deslocada mais para cima. É melhor pegar o não viesado. É melhor pegar o θ2, chapéu. Nesse caso, certo? Aí vem o primeiro teorema, né? Tudo nesse curso vai convergir para a gente pensar que a média é um bom estimador. Então, já estou dando um pouquinho de spoiler para vocês. O primeiro teorema que a gente vai ter é a média amostral é um estimador não tendencioso para a média populacional, independentemente da distribuição da variável na população. Vai sempre ser não viesado, vai sempre estar centrado. Então, a média sempre erra para cima e para baixo com a mesma frequência. Não é que a média vai acertar, a média da amostra vai acertar a média da população sempre.
Então, esse foi o nosso primeiro teorema. Aí, agora vamos supor, a mediana, será que eu tenho esse teorema? Se a população for normal, a mediana ela também vai acertar, certo? Ela também vai ser centrada. E aí, se eu tiver duas opções de não tendenciosos, então, imagine que eu tenho dois não tendenciosos. Falei dois, mas pode ser vários. Vários não tendenciosos. Qual escolher dentre os não tendenciosos? A gente vai continuar a querer o menor erro, certo? Então, a gente vai pegar o que tiver da distribuição dos que estão centrados. Todos eles estão centrados. Eu vou querer o que tiver menor erro. Só que o erro é uma distribuição também, né? Porque o erro ele vai variar com a amostra, pode ser para cima ou para baixo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o erro que varia menos, de menor variância. É isso que a gente vai fazer, né? A gente vai olhar para a dispersão. Então, aqui a gente tem um gráfico para vocês verem. Eu tenho, agora veja a diferença daquele exemplo anterior. Essas duas densidades, elas não são mais iguais. Uma está bem fininha em torno do parâmetro, todas as duas centradas. Tanto o θ1 quanto o θ2, o ponto de equilíbrio aqui é no θ. Mas só que θ1 está bem fininho e θ2 está bem mais amplo. Quer dizer, qual é a chance do meu estimador errar esse tanto aqui, ó? Meu estimador errar desse tanto aqui. Depende, né? O θ2 é uma chance não desprezível. A densidade de θ1, vocês vão ver, ó, essa curva ela tá batendo no zero aqui, ela tá batendo no zero aqui, então é desprezível. Então, nesse caso, qual dos dois vocês preferem? Espero que seja unanimidade e todo mundo tenha visto que o melhor é o θ1. Por quê? Porque erra menos. A probabilidade, a distribuição dos erros pequenos é com a frequência alta e dos erros grandes com a frequência bem baixinha. Então, a gente tem um critério para escolher entre esses dois estimadores centrados qual deles é o melhor. Certo? Então, se a gente tiver dentre todos os não viesados, a gente deve escolher o de menor variância. Aí a gente chama um nome gigante, certo? Eu nem gosto muito desse nome. Eu prefiro o segundo nome que eu vou dar para vocês, mas eu acho que o Udrige usa. Então, se a gente tem um estimador que tem a melhor variância de todos os não viesados, os não tendenciosos, a gente chama de estimador não tendencioso de variância mínima. NTVM, eu nem sei essa sigla decorada. Como é que a gente chama? É o eficiente. Então, o eficiente daqueles não viesados, daqueles centrados, pega com a menor variância. Então, é um ótimo estimador, certo? Vocês concordam comigo que é um ótimo estimador? Só que a gente está num subconjunto de estimadores. A gente está olhando só entre os não tendenciosos. Agora eu vou mostrar um gráfico para vocês para dizer assim, mas eita, será que se eu puder trocar variância, né, que é a dispersão do erro, por viés, será que pode ser uma coisa boa? Trocar um pelo outro? Então, antes de eu mostrar esse gráfico de trocar um pelo outro, vamos ver um caso específico em que a média, outro teorema que diz, uma situação específica, em que a média amostral é um bom estimador. Então, se a amostra aleatória tiver uma distribuição normal, que é aquela distribuição em formato de sino, a gente não revisou, né? Mas é aquela distribuição em formato de sino, em torno da média, o ponto de inflexão dela é aqui aonde desvio o padrão da média, é uma distribuição que ela rapidamente vai para o zero, no 3 desvios padrões para lá e para cá, se eu mandar 3 sigma para lá e 3 sigma para cá. Aqui nesse meio eu fico com mais de 99,5% mais ou menos. Então, a 3 desvios padrões já foi tudo. Então, essa é a distribuição normal. A densidade é um negócio meio louco, assim, é 1 sobre o f de x, é a fórmula dessa curva, da curva do sino. 1 sobre raiz de 2π sigma é a menos x menos μ sobre sigma ao quadrado. Então, vejam que leva exponencial, leva π, leva sigma. É uma fórmula que a gente nem usa tanto. Uma distribuição em formato de sino, que a gente vê que em muitos casos, muitas variáveis na natureza, se a gente
fizer o gráfico, vai bater parecido com esse sino, como, por exemplo, a altura, várias medições. O que é interessante é que a maior parte dos valores está realmente em torno da média da distribuição e tem a tendência já a errar para os dois lados. Então, nesse caso dessa distribuição que eu estou dizendo para vocês que ela é frequente na natureza, a média amostral é o estimador não tendencioso de variância mínima para a média. Então, veja só, se eu podia estar pensando, será que eu uso a mediana ou será que eu uso a média? No caso da distribuição normal, vai com a média, certo? Mas e se a distribuição não for normal? Aí a gente fala sobre isso mais na frente. Então, por exemplo, naquela opção de salário, será que essa opção de salário me diz que é melhor a gente pegar a média? Não diz, né? Porque o salário, eu falei para vocês, o salário tem uma tendência a ser, a densidade a ser uma simetria para cima. Façam o gráfico. A gente já fez, né? Não estou lembrado se a gente fez na aula de estatística descritiva. Se não tiver feito, peguem o R de vocês, plot density, vocês lembram? Façam esse gráfico para ver. Não é esse negócio aqui, não é normal, certo? Não é essa curvinha aqui. Então, esse teorema que a gente viu não vai resolver. Certo? Então, será que eu pego mesmo esse? Aí, a gente já falou da normal, né? A gente já falou da normal, que a normal, se a distribuição da variável na população for normal, o que é que a gente faz? A gente pega o x barra n. Vamos pensar em outras duas distribuições. Vamos pensar na uniforme. A uniforme ela é assim, olha, ela tem um menor valor, ela tem um maior valor. Vamos botar o F, certo? E só sai entre A e B e sai com a mesma chance. Então, é o caso de probabilidade constante do contínuo. Então, é uma densidade também que a gente considera, a gente usa bastante em estatística. E tem uma densidade, que é a Cauchy, que aparece bastante em quem vai trabalhar com finanças. Como é o gráfico da Cauchy? Sino também, mas as caudas mais pesadas. Então, se eu passar uma normal padrão aqui, a coxia ela tem as caudas maiores, o que faz até com que a variância dessa distribuição seja infinita. Certo? Então, qual é o ponto? Se ela tem caudas mais pesadas, os valores extremos, os valores altos, vão sair na amostra com uma probabilidade maior. O que é que a gente faz? Assim, será que realmente a média da amostra, a média amostral x barra n, é o melhor? Dentre esses quatro estimadores, qual é o melhor para cada um dessas três distribuições? Vamos pensar sobre isso. A gente pode fazer isso usando simulações, certo? Que a gente gera os dados no computador. Por que simulação é interessante? A gente usa muito em teoria estatística, quando a gente quer provar que o estimador é bom, porque aí a gente não, o custo é zero, né? De mandar um computador fazer a amostragem a partir de uma população que a gente mesmo dimensionou. Aí o que é que acontece? Qual é a conclusão? Qual é o melhor estimador? Isso depende da distribuição. Por quê? Todos os quatro são não viesados. Opa, todos os quatro são não viesados, certo? Aí, se a gente está trabalhando com a normal, a gente já viu que a média amostral é o estimador eficiente. Então, vamos com a média amostral. Se a gente estiver trabalhando com a Cauchy, certo? A média amostral e a média dos extremos não são bons estimadores, porque vai sofrer muito com as observações extremas. A mediana, como ela não liga para as pontas, ela só pega o valor do meio, ela não é sensível a extremos. E a média parada joga fora as pontas. Então, também é menos sensível. Mas aí a gente não sabe qual é. Aparentemente, nesse caso, a mediana é razoavelmente boa. Se a distribuição for uniforme, olha que curioso. Para uniforme, a gente tem um resultado teórico que a média dela está aqui nesse meio. Que meio é esse? Eu vou andar B menos A, esse comprimento daqui. Vou andar metade desse comprimento, B menos A sobre 2, partindo de A. Então, eu vou partir de A e vou andar B menos A sobre 2. Onde é que vai bater isso? Vou no mínimo comum, 2A mais B menos A. Isso, aí esse corta com esse, então A mais B sobre 2.
Quando eu sortear, então a média está entre os dois extremos. Quando eu sortear, vai ser pouco provável que um dos extremos saia, né? Aí qual é o ponto? Aquele estimador que a gente tinha feito, que pega a média do maior com o menor, ele aproxima, é o melhor para esse caso daqui, do que tirar a média, do que fazer a média parada. Porque ele vai ser, esse estimador ele é muito influenciado por outliers, mas nessa distribuição não existe outlier, já que ela é limitada por aí mesmo. Qual é a conclusão? Qual é a moral da história? Na prática, certo? A média parada não é o melhor, mas funciona razoavelmente bem. Só que nesse curso a gente vai focar em normal. Então, nesse curso, a gente vai quase sempre estar trabalhando com a média da amostra. Aí, em alguns pontos mais na frente, quando a gente vai, talvez não nesse curso, nesse primeiro curso de Quant 1, mas com certeza no de Quant 2, a gente vai discutir se eu tiver duas possibilidades, que era o que eu falei para vocês mais na frente, eu falei, então o que é que a gente faz? Se eu tiver um que tem um viés bem pequenininho, mas a distribuição do erro também, a variância do erro é pequena, a dispersão do erro é pequena, contra um outro que é centrado, mas o erro varia muito. É o caso desse gráfico daqui, olha. Essa densidade daqui, certo? Essa mais que tem um piquinho, ela tem um viés. Se vocês olharem o piquinho dela aqui onde está. Então, aqui que está a média dela. A média desse estimador. Então, tem um viés pequenininho. Mas a densidade dos erros é pequena, vocês estão vendo? Já a segunda, esse θ2, ele é centrado. Então, o pico dele está aqui. Mas, ó, esses erros aqui eles são mais frequentes do que na outra. Então, qual desses dois vocês preferem? Todo mundo está comigo que prefere o θ1? Certo? Como é que a gente faz para dizer eu prefiro o θ1 por causa o θ1 chapéu por causa disso? Então, a gente vai definir o erro quadrático médio. O que é que o erro quadrático médio faz? O erro quadrático médio leva em conta não só o viés, não só se está centrado ou não, quanto a variância da distribuição. A gente, na verdade, a gente se abrir esse quadrado aqui e trabalhar com a forma, o erro quadrático médio é a variância do estimador, a variância desse estimador aqui, ó, ela está aqui. Essa é a variância, é o desvio padrão, certo? O quadrado disso. E a desse outro estimador é aqui. Vocês estão vendo, esse é o do 1 e esse é o do 2. O sigma 2 é bem maior do que o sigma 1. Mas, então, para o primeiro eu vou ter sigma 1 ao quadrado mais o viés dele. Viésinho aqui, eu vou chamar de delta. Delta 1 ao quadrado. E para o estimador 2, eu vou ter a variância dele mais o viés dele ao quadrado, só que o viés dele é zero, porque ele é não viesado. Então, o que é que a gente vai ponderar? Viés e variância juntos. E aí, nesse caso, como o viés era pequenininho e a variância do 1 é bem menor do que a do 2, o erro quadrático médio do 1, eu escrevi um 2, né? É menor do que o erro quadrático médio do 2. Menor. Então, eu vou preferir o estimador 1 agora, com base em quê? Com base no erro quadrático médio. Aí a gente já, então, se a gente puder escolher, se a gente, dentre os não tendenciosos, incluindo também não tendenciosos e tendenciosos, eu vou pegar o de menor erro quadrático. Aí eu falei para vocês a terceira propriedade. Então, a gente vai ter ser não tendencioso ou não viesado. A gente tem variância mínima, pequena variância ou pequeno erro quadrático médio. E agora a gente vai ter uma que eu considero assim pré-requisito para começar a considerar um bom estimador, que é a consistência. Então, o que é que a consistência diz? Se eu puder pegar a maior amostra que for preciso, se eu puder aumentar o tamanho da amostra indefinidamente, sonho de um estatístico, sonho das pessoas que trabalham com empírico em geral. Não tem custo, né? A amostra vai ser o maior possível. Então, como é que fica o erro quadrático médio nesse caso? O erro quadrático médio, olha só, ele vai ser definido a mesma definição que a gente viu antes, só que agora eu estou colocando N aqui para lembrar que o tamanho da amostra conta, certo? O que é que a gente espera? A gente espera que duas coisas aconteçam. O estimador ele vai ser consistente se
Quando ele aumenta, vai para infinito, mas vai para infinito na prática é, se eu puder pegar quão grande eu quiser, tanto a variância vai para zero quanto o viés vai para zero. Então os dois convergem para zero. O viés vai para zero, certo? No limite ele está centrado e a variância dele no limite é zero. Aí a gente chama de consistente. Então, um estimador consistente tem um erro quadrático médio no limite, quando minha amostra é tão grande quanto eu queira, que é aproximadamente zero. Tão pequena quanto a gente quer. Ou se a gente pensar naqueles gráficos, à medida que n vai variando, a amostra, na média amostral acontece isso, né? Ela vai colapsando em torno do verdadeiro parâmetro. Então, consistência é pré-requisito, é o mínimo que a gente quer do estimador. E aí a gente vai ter mais um teoremazinho aqui, como eu disse, para dizer que a média da amostra é um bom estimador. A média da amostra é um estimador consistente da média populacional. Por quê? Porque a gente vai ver mais na frente, na verdade, assim, a média da amostra, ela é não viesada, isso a gente já falou. Ela é sempre não viesada, em torno da verdadeira média. E a variância da média da amostra depende da variância na população, quanto aquela característica varia na população e inversamente proporcional ao tamanho da população. Então, à medida que o tamanho da população cresce, esse cara daqui vai para zero, a variância. E o viés é sempre zero. Então, a variância vai ser o estimador, a média amostral é um estimador consistente. Mais na frente a gente vai ver no teorema do limite central, que, na verdade, também ela vai ter distribuição, sob certas condições, ela tem distribuição em formato de distribuição normal, o x barra n. Certo? E aí a gente vai falar um pouquinho, um termo que a gente vai usar muito, que a gente chama de erro padrão. O que é que o erro padrão faz? Como a gente viu nesses gráficos, cada estimador vai ter seu gráficozinho. A gente trabalhou agora com um que era assim, né? Era fininho, com outro que era mais larguinho, um pouquinho pro lado. Então, cada estimador tem a sua variância associada, certo? O que é que a gente faz? Como é que a gente sabe se esse estimador varia muito? A gente teria, em teoria, o desvio padrão dele, o sigma do estimador. O sigma do θ, não me lembro mais qual era o 2 e qual era o θ1, mas o sigma do θ do estimador 1 e do estimador 2. Como é que a gente faz para aproximar essa variabilidade usando os dados da amostra? Aí a gente vai chamar de erro padrão. Vai ser, vamos pegar nosso x e vamos usar esse x dessa amostra que a gente vai pegar ainda. Não sei para que eu risquei. Vamos usar esse x para estimar esse desvio padrão. Só que, ou seja, a gente vai fazer uma conta da dispersão com base no dado que a gente sortear. Só que quando a gente sortear, quando sair um valorzinho aqui, ó, 1.7, 2.3, 4.1, quando eu tiver com uma amostra específica, a gente vai ter uma estimativa para o erro padrão, para o desvio padrão. Essa a gente vai chamar de erro padrão. Então, o erro padrão é a conta que a gente vai fazer para o desvio padrão do estimador. A gente vai usar bastante. Ou a gente chama, geralmente a gente chama de S. Ou é um chapéu na distribuição do sigma chapéu. Vejam que tem dois chapéus aqui. O que é que a gente fez? A gente jogou o chapéu para tentar estimar o quanto está variando a distribuição do estimador. Certo? Aí eu falei lá mais na frente, né? Um dos nossos objetivos é a gente tentar ter uma ideia. Agora que a gente já tem as propriedades boas, tudo bem, né? Propriedade boa. Aí eu dei um exemplo para vocês em que eu peguei média, mediana, média parada e média dos extremos. Mas de onde saíram esses resultados? O que eu quero saber, na verdade, e como é que eu vou calcular, no caso geral? Será que existe um método que vai me dizer assim, calcule desse jeito? Esse é um bom método para você obter um bom estimador? Então, tradicionalmente, a gente tem dois métodos. E essa parte que eu disse para vocês que a gente não vai trabalhar com a obtenção específica dos métodos. Por quê? Se vocês forem ler lá no Devore, vai depender do que a gente aprende em momentos anteriores no curso de estatística básica. Então, por exemplo, no caso da uniforme, que eu só fiz o desenho para vocês aqui, ó, A, B, e aqui está a média, aqui é o f de x,
que é o x, aí vocês têm que saber na uniforme, é 1 sobre b menos a média é b mais a sobre 2. E aí, se eu usar o método dos momentos, sabendo isso, vai dar a média dos extremos. Então, como para aplicar, a gente precisaria também ter feito a revisão de distribuições em geral. Eu preferi não vamos aprofundar, vamos só pensar, vamos só saber que a gente tem esses dois métodos, porque quando a gente entrar lá em regressão, a gente vai usar um método bem legalzinho, bem famoso, mínimos quadrados ordinários. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar sobre mínimos quadrados ordinários. Quando a gente chegar lá na frente, os dois métodos vão coincidir, vão dar o mesmo estimador. Então, não vamos nem entrar muito, porque o que a gente vai usar no curso a gente não vai precisar. Então, existem esses dois métodos, o método dos momentos e o método da máxima verossimilhança, certo? Então, o método dos momentos, ele vai igualar momentos teóricos, média, variância, a momentos amostrais, média amostral, variância amostral, e vai dar um parâmetro. Então, o que é um momento teórico nesse exemplo daqui? O primeiro momento teórico é o primeiro momento que a média da distribuição é b mais a sobre 2. E aí eu vou igualar, por exemplo, a média da amostra, x barra, certo? Então, aí eu faço essa conta para ter uma ideia de... eu precisaria de dois, né? Porque como eu tenho dois parâmetros, b e a, se eu usar só esse igual a x barra, eu não consigo isolar nem b e a. Mas vejam, então, um vai igualar o momento teórico à média amostral e o segundo ele vai partir da distribuição da população para estimar os parâmetros com que façam com que a amostra seja mais... a probabilidade de eu observar aquela amostra que eu observei seja a máxima possível. Então, assim, de novo, como no passado eu já tentei expandir um pouco mais sobre isso, eu não vou tentar agora, porque leva tempo e não precisa, certo? Só fiquem na mente de vocês, que vocês vão escutar esses nomes bastante, talvez no próprio curso, máxima verossimilhança e método dos momentos. Se algum dia vocês precisarem, vocês sabem a referência de onde aprofundar sobre isso, certo? A gente não vai entrar em detalhes, isso eu já falei, né? O que a gente vai analisar nesse curso, a melhor reta que se ajuste aos dados, os dois coincidem para dar o mesmo estimador. Aí vamos falar um pouquinho sobre a média amostral, o teorema do limite central. Como eu disse, a média amostral vai ser uma constante desse curso, vai ser um bom estimador, a gente vai usar ele bastante. Então, por que é um bom estimador? Por causa desse resultado aqui, o teorema do limite central. É um dos teoremas mais famosos da matemática aplicada, certo? Não só da estatística, não. Da estatística talvez seja o mais interessante, mas da matemática aplicada, o que é que ele diz? Sob certas condições, e aí essa condição que eu trouxe aqui nem é a condição menos restritiva. Tem até o povo já provou exigindo menos do que isso. Mas eu acho esse bem razoável da gente obter. Então, se a gente tem uma amostra aleatória e D, lembra, ou sorteio com reposição ou sorteio sem reposição de uma população grande, para qualquer distribuição com média mi e variância, desde que essa variância seja finita, ou seja, o Coutinho não vai entrar aqui nessa versão, mas talvez tenha outra versão. Se n for grande o suficiente, se eu pegar uma amostra grande o suficiente, a média da amostra vai ter uma distribuição normal em torno da média. E a variância dela depende do tamanho da amostra. Quanto maior o tamanho da amostra, menor vai ser essa variância. Lá no infinito, a variância vai ser zero, o estimador vai ser consistente. Me lembrem na aula presencial de eu trabalhar com vocês as simulações para ilustrar para vocês. Na verdade, eu já tenho até uns vídeos gravados para minha aula de probabilidade. Eu vou colocar para vocês assistirem essa parte do simulador. Não sei se é um vídeo só ou se são três. Mas eu vou colocar para vocês assistirem. Mas me lembrem se vocês tiverem dúvidas, então, da gente discutir um pouco mais. Olhar um pouco mais a simulação, o que está dizendo. Veja que aqui a gente tem uma condição importante, que é o n indo para o infinito. Mas na prática, o que é interessante é que n nem é tão grande assim. Os 30 já é grande o suficiente para a gente ter uma distribuição do x barra
da amostra, da média amostral aproximadamente normal, em torno da verdadeira média e com o desvio padrão que vai diminuindo com ele. Então, o desvio padrão vai afinando, certo? Então, esse é um resultado muito importante. A gente vai usar bastante ele quando a gente for fazer nossa revisão eh, do resto de inferência estatística, né? De intervalo de confiança de testes de hipótese. E aí chegamos ao final dessa revisão, breve revisão. O que é que eu fico com o coração apertado? Que eu gosto bastante dessa parte. É não trabalhar mais com vocês os métodos de estimação. Método dos momentos e método da máxima verossimilhança. Então, quem achou interessante? Eu acho que, assim, quem achou interessante não está muito aperreado. Será que existe alguém assim? Existe, né? Eu acho que vale a pena investigar mais esses métodos. Eu cortei por realmente falta de tempo, né? Essa aula já vai com 1 hora. Você tem mais aula de estatística descritiva para essa semana. E vocês fazendo os exercícios. Mas o que foi que a gente viu nessa aula? A gente viu que é um estimador pontual, uma fórmula, uma conta que a gente vai fazer, os dados que a gente vai pegar da amostra. E por que que a gente chama pontual? Porque vai dar um ponto. Essa conta vai dar um ponto só, apesar de que se a gente pensar que amostras diferentes podem ser sorteadas, ele tem uma distribuição, mas aí imagina que a gente está naquela distribuição assim, ó. Opa, minha reta não ficou muito reta. Então imagina que essa é a distribuição o F de teta chapéu 1. Quando eu aplicar, puf, vai sair um númerozinho, certo? Ou vai sair um para cá com menos probabilidade. Mais provável saírem valores aqui, mas cada amostra me dá um pontinho aqui nessa distribuição. Aí o que é que o que é que pode guiar a gente, então, na escolha do estimador, do melhor estimador pontual? A gente viu 3 propriedades desejáveis: ser centrado, ou seja, não ter viés, ausência de viés; ser eficiente, ou seja, o que tem o menor erro. Dentre os centrados, eu vou escolher o que tem a menor variância, e no conjunto geral eu vou escolher o que tem o menor erro quadrático médio. E a terceira propriedade, assim, desejável, bastante desejável, pré-requisito, é ser consistente. Se a amostra for grande, no limite, eu chego no verdadeiro parâmetro, no verdadeiro valor da população. E a gente viu, né, que eu já falei sobre isso, como comparar usando o erro quadrático médio. E por último, a gente viu um pouquinho o teorema do limite central, que é uma razão para a média amostral ela ser tão importante para a gente. E é isso, a semana que vem a gente vai continuar a nossa revisão de estatística. Eu gostaria, né, da gente já estar trabalhando com uma variável relacionando, a gente já está mergulhando mais no outros, mas como eu falei para vocês, eu acho que realmente precisa. Então, depois de tanto eu quanto o professor Luciano, a gente tem ensinado algumas vezes quanto um, a gente percebeu que ou vocês já pagaram há muito tempo estatística, ou também não se lembra direito, então vamos revisar porque realmente a gente precisa desses assuntos. Então, até aula que vem.